Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lembrem-se de que Ele nunca está distante. Reconheçam que vocês são pecadores e limpem suas mãos sujas. Percebam que foram desleais, indivíduos hesitantes com interesses divididos e purifiquem os seus corações de seu adultério espiritual. Agora, aqui novamente não significa que você não pode apreciar as coisas e ter outros interesses, mas Deus precisa ser o primeiro. Isso significa que Ele precisa ser o primeiro em nosso tempo, o primeiro nas nossas conversas, em nossos pensamentos, o primeiro em nossas finanças, o primeiro em cada decisão que nós tomamos. Se você colocá-lo em primeiro, você nunca se encontrará em último lugar. Ao se aproximar de Deus, sejam profundamente penitentes e tristes, até mesmo chorem por suas deslealdades, troquem o riso por lamento e alegria, por abatimento e vergonha sincera pelos seus pecados. Agora, isso não significa que nós devemos andar por aí, como sabe, pensando que somos terríveis o tempo todo, mas acho que é uma exortação para levarmos o pecado bem a sério. Leve o pecado a sério. E sabe, na maioria das vezes, o mundo nem sequer denomina o pecado de pecado. Metade das coisas que a Bíblia diz que é pecado, o mundo chama de vícios, doenças, males ou coisas assim. Amém? Veja, o maior perigo que nós corremos é de irmos para o mundo e ficarmos longe de Deus. Nós não podemos pensar como eles pensam, não podemos falar como eles falam, não podemos agir como eles agem, nós não podemos acreditar no que eles acreditam. Nós temos algo maior e é a palavra de Deus. E eu continuarei gritando para o mundo enquanto Deus der uma voz a mim, que esta é a verdade, e o que não concordar com a palavra de Deus é uma mentira. Arrependimento sincero. Arrependimento muito sincero. Uma vez eu estava orando, eu tinha feito algo errado, eu nem me lembro agora o que era. Eu disse, ó Deus, perdoe-me, eu errei. E eu me lembro do Senhor dizendo, errou como? O Senhor sabe o que eu fiz? Ele disse, sim, mas eu quero ouvir você dizer. Não porque ele não soubesse, mas veja, a verdadeira confissão e arrependimento são bons para a nossa alma. Davi disse, se você ler o Salmo, eu não sei, um deles, em que eu acho que poderia ser o Salmo 32, em que ele se arrependeu do pecado. 32? Sim, Salmos 32. Eu estou olhando para a minha concordância sentada ali. Onde a Bíblia registra uma oração de arrependimento que Davi fez quando ele finalmente enfrentou a magnitude do seu pecado com Betseba. E acreditem ou não, ele ignorou isso por 1 ano. Um homem tão próximo de Deus. Ele cometeu adultério e assassinato. E ele pensou que estava conseguindo ignorar isso por 1 ano. E se você ler o Salmo 32, é realmente muito bom, especialmente da Bíblia Amplificada. Ele basicamente diz que ele estava infeliz. E quando ele confessou o seu pecado, a Bíblia Amplificada diz que ele contou e contou até confessar tudo para Deus. Então Deus lhe trouxe a alegria da salvação de volta. Não ande por aí com coisas escondidas em seu coração que você não quer falar com Deus porque Ele já sabe de qualquer maneira. E por vezes nós precisamos de ouvir o quanto o nosso pecado é feio. Porque o nosso pecado pode nos chocar às vezes. Nós percebemos que estamos com inveja ou com raiva ou que simplesmente somos difíceis de se conviver. Humilhem-se, versículo 10, se sentindo muito insignificantes na presença do Senhor, e Ele exaltará vocês e os erguerá
e tornará suas vidas significativas. Agora, aqui novamente, sentir-se significante é o que a Bíblia Amplificada diz. Eu, na verdade, não gosto muito desta tradução. Eu não acho que Deus queira que você pense pouco de si mesmo, mas Ele nunca quer que você pense mais do que você deveria pensar. E essa é a chave. Eu gosto de dizer que sou tudo e nada, nada em mim mesmo e tudo em Cristo. Nada em mim mesmo, nada sem Ele, todas as coisas nele e através dele. Deus nos dá graça. Nós não podemos mudar sem Ele. Nós precisamos gastar tempo com Deus e confiar nele para nos mudar regularmente. Quantos de vocês adorariam estar livres de sempre tentar mudar e estar descontente consigo mesmo e... Certo. A obediência libera o poder de Deus em nossas vidas. Tiago 4, versos 11 e 12. Meus irmãos, não falem mal, nem acusem uns aos outros, pois quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão está maldizendo e criticando, julgando a lei. Mas quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei, mas está se colocando como censor e juiz. Agora, a lei sobre a qual ele está falando é a nova lei real do amor. E ele está dizendo basicamente qual é a lei em que nós vivemos sob a antiga aliança. E se nós pudermos realmente amar as pessoas, nós vamos cumprir todo o resto dela. Concordam? Falo do amor, é por isso que a Bíblia diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Não teríamos problemas com pessoas se tratássemos outras pessoas do jeito que queremos ser tratados também. Isso resolveria tudo. Então ele diz: seja cuidadoso com o que você fala das pessoas. Nós falamos sobre a boca ontem. Cuidado com a maneira como você fala das pessoas. Não faça acusações contra as pessoas. Na maioria das vezes em que acusamos, nós nem sabemos do que estamos falando, sabe? Verso 12. Há somente um legislador e juízo, qual é capaz de salvar e destruir, aquele que tem o poder absoluto da vida e da morte. Mas você, quem é você? Quem é você que presume ter poder para julgar o seu próximo? Romanos capítulo 14, de 10 a 13. Comportem-se de maneira diferente. Por que você critica e julga ao seu irmão? Ou por que você despreza ou ofende ao seu irmão? Pois todos nós compareceremos para juízo diante de Deus. Eu amo dizer o que eu estou me preparando para dizer. Quando chegar o dia do juízo, Deus não nos perguntará sobre ninguém além de nós mesmos. Deus não vai me perguntar sobre por que Dave não fez alguma coisa. Muito menos o meu vizinho, as pessoas com quem eu trabalho, ou, sabe, nós precisamos simplesmente deixar as pessoas em paz, orar por elas, deixar Deus lidar com elas e passar o nosso tempo com Deus, pedindo que Ele endireite os nossos caminhos. Vamos lá, isso é bom. Existe alguém aqui ousado bastante para admitir que tende a ser julgador? Existe alguém aqui que não importa quantas coisas boas você tem, se há alguma coisa errada, você pode vê-la? Isso é chamado de humildade. Amém? E são nessas coisas que nós precisamos resistir ao diabo. É aí que precisamos resisti-lo. Eu tenho que dizer a mim mesma, e se eu estiver sozinha, às vezes eu digo em voz alta: Joyce, isso não é da sua conta. Isso apenas não é da sua conta. Nós não precisamos ter uma opinião com a qual não temos qualquer responsabilidade. Bem, eu não acho que eles deveriam. Se fosse eu, sabe? Você não tem ideia do que faria se eu estivesse no lugar de outra pessoa, porque você não está. Eu estou pregando bem nesta manhã. Quero dizer, que está o principal. Simplesmente deixe todos em paz. Ah, meu Deus e Pai. O que você despreza ou ofende seu irmão, todos compareceremos diante de Deus para juízo. Porque está escrito: enquanto eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, e me reconhecerá, e me louvará, e cada um de nós prestará contas de si mesmo
em resposta ao julgamento de Deus. Verso 13, então, meus irmãos, não mais critiquemos ou culpemos, nem julguemos uns aos outros, mas façamos o propósito de tentar nunca colocar uma pedra de tropeço ou entrave, um obstáculo no caminho do irmão. Então, em vez de julgar as pessoas, determinemos que seremos um bom exemplo. E talvez, se elas tiverem um bom exemplo em nossas vidas, se formos um bom exemplo, um exemplo piedoso, talvez elas possam aprender algo com o nosso exemplo. Mas nós não precisamos criticá-las e julgá-las. Vamos falar sobre a presunção por um minuto, porque no mundo em que nós vivemos hoje, acho que temos muito daquilo que chamamos de direito. Pessoas que têm uma atitude de eu mereço isso, eles me devem aquilo. E eles não querem fazer nada para ganhar ou merecer, e elas simplesmente sentem por algum motivo que tudo deveria ser entregue a elas em uma bandeja de prata. E uma atitude presunçosa não é agradável a Deus. Agora ouçam, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Contudo, vocês não sabem nada do que lhes acontecerá amanhã. Qual é a natureza da vida de vocês? Vocês realmente são como uma neblina, um sopro de fumaça, uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa no ar. Eu gosto quando compartilho esta escritura de trazer uma lata de spray de cabelo apenas... Lá vou eu. Você sabe que nós precisamos ouvir muito mais. Nós precisamos ouvir muito mais disso. Se Deus quiser, farei isso. Se Deus aprovar. Eu estou falando sério, nós precisamos ter mais disso em nossa conversa. Até mesmo nas nossas conversas uns com os outros. Nós vamos parar de declarar o que nós faremos o tempo todo, porque nós não faremos coisa alguma se Deus não permitir que as façamos e nos abençoar para fazê-las. Eu penso que nós afastamos muito do se for da sua vontade. Quantos de vocês querem o que Deus quer mais do que você quer o que você quer? Ao invés disso, deveriam dizer, versículo 15, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Eu tenho plano de comprar um par de sapatos quando eu sair daqui hoje. Eu espero que o Senhor queira, sabe, gente? Quantos de vocês acham que Ele quer? Eu acredito que seja a vontade de Deus, amém? Agora, porém, vocês se vangloriam falsamente das suas pretensões e das suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Sabe, todas essas escrituras nos orientam a apoiar-se em Deus, apoiar-se em Deus, apoiar-se em Deus. Coloque em primeiro lugar em sua vida, mantenha em primeiro lugar. Saiba que você não é nada sem Ele. Qualquer pessoa que sabe o que deve fazer, mas não o faz, comete pecado. Vou dar a você alguns exemplos bíblicos de presunção. Em Números 14, versículos 40 a 45, diz, e eles se levantaram de madrugada e subiram ao topo da montanha e disseram, portanto, eis que estamos aqui e nós subiremos ao lugar que o Senhor prometeu a nós, porque nós pecamos. Isso é o que vamos fazer. Mas Moisés disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor para voltar atrás pelo Mar Vermelho? Vocês não terão sucesso. Não subam, pois o Senhor não está entre vocês. Vocês certamente serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão diante de vocês, e vocês cairão à espada, porque vocês deixaram de ouvir e seguir ao Senhor vosso Deus. Portanto, Ele já não está mais com vocês. Mas eles presumiram subir às alturas da região montanhosa. No entanto, nem a Arca da Aliança, nem o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento e desceram os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região, e então eles perseguiram e destruíram os israelitas até Ormá. Então eles disseram, nós vamos subir? E sabe, houve um tempo em que eles poderiam ter subido, eles não obedeceram a Deus,
Deixa eu te dizer, quando Deus nos diz para fazer alguma coisa, há uma unção sobre nós para esse tempo. E muitas vezes gostamos de adiar e esperar até que seja conveniente para nós. E eu descobri que o que eu poderia ter feito com facilidade há um mês atrás, talvez eu não seja capaz de fazê-lo agora, um mês depois, porque Deus estava comigo na época, mas quero dizer, Ele está sempre conosco, mas Ele não está ungindo essa coisa em particular no momento. Presunção. Vou dar mais alguns exemplos na Bíblia de presunção, quando os discípulos repreenderam as criancinhas e disseram a elas para deixar Jesus em paz. E Jesus corrigiu a eles. Quando Pedro repreendeu Jesus, dizendo-lhe que não devia ir a Jerusalém para sofrer e morrer, disse Jesus: para trás de mim, Satanás. Quando Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote, Jesus teve que colocá-la de volta. Vamos ser pessoas que percebem que somos sem Deus e não somos absolutamente nada? Totalmente inúteis sem Deus. Deus, eu preciso de você. Se você tem um emprego, não espere ter aquilo que alguém levou mais de 30 anos para conquistar o que você quer. E eu posso te contar uma coisa, só porque você obteve um diploma? Isso não significa que você não precise provar a si mesmo. Só porque você obteve um diploma não quer dizer que você sabe alguma coisa. Nós precisamos de experiência, não é? Esteja disposto a investir um pouco de tempo nisso. Esteja disposto a provar a si mesmo, ser fiel e deixar que Deus prove você. Você pode cantar melhor do que o líder de louvor da sua igreja, mas não fique bravo se eles não lhe derem essa ocupação. Confie em Deus se for aí que Ele quiser colocá-lo. Tiago, capítulo 5. Ouçam agora, vocês ricos, chorem em voz alta e lamentem-se sobre as misérias e aflições que estão vindo sobre vocês. Não é errado você ter dinheiro, mas se você tiver uma má atitude com ele, então está errado. E sabe, nós conversamos sobre isso ontem de manhã. Eu acho que existem muitas pessoas que têm muitas coisas e elas acabam maltratando as outras pessoas, e deveria ser exatamente o oposto. Quanto mais nós tivermos, mais nós devemos ser uma bênção para outras pessoas. Amém? Sua abundante riqueza apodreceu e está arruinada, e suas muitas roupas, elas foram corroídas. Você sabe, ele continua aqui. Eu amo o verso 4. Mas vejam, o salário que por vocês foi retido por fraude dos trabalhadores que colheram em seus campos. Sabe, se você possui um negócio e você tem funcionários, trate-os como você gostaria de ser tratado. Pague a eles o que você gostaria de receber por fazer o trabalho pelo qual você está pagando menos por ele. Vamos lá. Não faça com que os seus funcionários trabalhem longas horas sem dar nenhum benefício a eles. Porque o salário que vocês retiveram das pessoas para as quais vocês deveriam ter sido bons, qualquer pessoa que esteja em uma posição de autoridade representa o Senhor. E nós precisamos tratar as pessoas bem. Deixa eu te dizer algo. Nós pagamos a nossa equipe no ministério que eles poderiam receber fazendo o mesmo trabalho lá fora no mundo. E eu não penso que porque alguém trabalha para o ministério, isso significa que ele deve fazer qualquer tipo de trabalho por menos. Na verdade, deve ser exatamente o oposto. Aqui na terra, verso 5, vocês viveram luxuosamente, desfrutando todos os prazeres da autoindulgência e da autoglorificação. Fartaram-se de comida
em um dia de abate. Tiago basicamente dá um aviso para as pessoas: não se concentrem em suas riquezas, sem ter qualquer respeito por Deus ou pelos homens. Tiago 5,7. Então estejam pacientes, irmãos, enquanto esperam. Voltamos para onde começamos, em Tiago 1? Você não está orgulhoso de si mesmo? Você fez toda a jornada? Eu quero que você perceba que ele não diz: sejam pacientes, irmãos, se vocês tiverem que esperar. Ele diz: sejam pacientes, irmãos, enquanto vocês esperam. E lembre-se, paciência não é esperar, é como nós nos comportamos enquanto esperamos. A paciência é uma atitude que só é desenvolvida na aprovação. É um fruto do Espírito que só cresce debaixo de provações. É por isso que Deus nos permite passar por certas coisas e Ele não nos liberta tão rápido quanto nós gostaríamos. Não é que Ele não tenha planejado sua libertação, mas Ele está apenas usando o que está acontecendo agora para então aumentar a sua fé um pouquinho mais. E então você estará muito mais forte quando tudo terminar. Vejam como o agricultor aguarda com expectativa a preciosa colheita da terra. Veja como ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e da primavera. Essa é uma mensagem inteira em si mesma. Ele está dizendo: olha, enquanto espera, continue fazendo o que sabe fazer. Apenas continue esperando. O agricultor arranca as ervas daninhas e rega as sementes. Arranca as ervas daninhas, rega as sementes. Levanta-se e vai para a cama. Arranca as ervas daninhas, rega as sementes. Então o que fazemos enquanto esperamos em Deus? Temos comunhão com Deus, continuamos tentando ser uma bênção para as pessoas, continuamos a estudar a palavra, nós continuamos acreditando e continuamos, e continuamos, e continuamos, e continuamos, e continuamos, e continuamos, até que deixemos o diabo bastante irritado. Preparem-se para ficar animados. Então vocês também devem ser pacientes, fortaleçam seus corações, confirmem-se, fortifiquem-se e assegurem-se, pois o Senhor está próximo. A vinda do Senhor está muito próxima. Enquanto espera, não reclame. Se você olhar esses 3 primeiros versos, não se queixem nem reclamem uns dos outros, para que não sejam julgados. O Senhor está perto. Tiago 5, verso 13. Ore. Alguém entre vocês aflito, maltratado, sofrendo, orem por ele. Alguém se sente feliz? Cante louvores a Deus. Alguém está doente? Que ele mande chamar os anciãos para que orem. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o restaurará, e se ele cometeu pecados, ele será perdoado. Isso fala sobre o poder da oração. E assim como Elias era um homem como nós somos, um homem tão simples e comum, ele fez grandes coisas para Deus, mas ele também cometeu erros. Um dia ele matou 400 profetas de Baal, no dia seguinte ele estava fugindo de Jezabel, ficou deprimido, foi para o deserto, queria morrer, parece com alguém que você conhece? Uau! Deixa eu te dizer, é fácil nessas conferências se sentir super espiritual. Você tem uma equipe de louvor como a que tivemos neste fim de semana. Todas essas pessoas adorando a Deus juntas e nós ficamos, sim, glória a Deus. Mas você tem que ir para casa? Ops! É aí que nós temos que colocar tudo isso em prática em nossas vidas. E é quando nós precisamos orar e precisamos dizer: Deus, ajuda-me em tudo que eu fizer, porque eu não posso fazer coisa alguma sem você. Amém? Mesmo quando crescemos espiritualmente, ao ponto de podermos dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ainda precisamos de ser objetivos em realmente mantê-lo em primeiro lugar. Lembre-se de pedir ajuda a Deus em tudo aquilo que você fizer, porque realmente não podemos fazer coisa alguma sem Ele, pelo menos não com sucesso real.